gabinete que está aqui hoje, a equipe da Unidade Nacional de Capacitação e todos os demais colaboradores do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a Lei 14.133, que foi publicada no dia 1º de abril de 2021. Apesar de ter sido publicada no dia 1º de abril de 2021, não é uma mentira. O fato é que a nova Lei de Licitações, apesar do 1º de abril, efetivamente representa o novo marco legal das licitações e contratos no nosso país. Na verdade, é um ponto de partida, é uma nova racionalidade, é uma nova forma de pensar para as licitações e contratos no nosso país. Para iniciar, falando um pouquinho dos parâmetros importantes dessa lei, é fato que nós precisamos fazer uma reflexão sobre os pontos positivos e pontos negativos em que esse novo contexto normativo ele é inserido. Muitos diziam, quando a lei foi aprovada, de que ela não é suficiente, que a lei ficou muito aquém do que se esperava e do que se desejava como novo marco legal para as licitações. E muitos diziam, ela não muda nada. Efetivamente, a lei não trouxe mudanças importantes. Eu, particularmente, discordo desse raciocínio, discordo dessa ideia. É fato que o legislador, naquele momento, ele tinha que tomar uma decisão. A Lei 8.666, depois de mais de 20 anos de sua aplicação, precisava de mudanças. Todos nós, e era muito comum na linguagem até da administração pública, de que ela era burocrática demais, ela impedia a contratação pública de forma eficiente, ela não atendia os anseios da sociedade depois de 20 anos de sua aplicação. É fato que ela foi necessária quando de sua edição. Nós precisávamos de uma norma que regrasse efetivamente o processo licitatório no nosso país, mas passado 20 anos era preciso aperfeiçoar. Então, de fato, o legislador tinha que tomar uma decisão. Ele iniciava um novo marco legal e teria um rompimento com a legislação anterior. Ele simplesmente alterava alguns dispositivos da lei vigente e transformava a Lei 8.666 numa coxa de retalhos pior do que aquela já era. Então, efetivamente, o legislador tinha que escolher. Ou ele faria um rompimento, ou efetivamente ele transformava, então, a coxa de retalhos pior do que já era. E o legislador, então, escolheu o rompimento, escolheu um novo marco legal, refogando completamente a lei anterior, a Lei 8.666. Quando a gente pensa na tomada de decisão para um rompimento, vem aquela reflexão. Se eu vou fazer um rompimento, todos os avanços que eu tive durante a vigência dessa lei se perdem, todos esses avanços serão jogados na lata do lixo e eu vou começar errando do zero. É fato que não. É fato que não, porque a lei nova, ela incorporou muitos desses avanços. Então, grandes normas e modificações doutrinárias jurisprudenciais que foram construídos nesses 20 anos foram incorporados pela nova lei de licitações. Portanto, não há um desperdício, não há o jogar fora daquela construção doutrinária e jurisprudencial durante todo esse período. Então, entendo que a lei nova, ela aperfeiçoa sim, ela traz inovações importantes sim, e ela traz, na verdade, um atendimento maior à tecnologia e à modernidade que nós vivenciamos no nosso dia de hoje, incorporando muitos dos avanços que já estavam implementados na jurisprudência do nosso país. Para além desse raciocínio, nós também precisamos refletir que para a aplicação da Lei 8.666, muitas vezes quem utiliza não é o operador do direito. Quem utiliza a Lei 8.666 é um servidor público que nem sempre tem formação jurídica. Também quem se submete à Lei 8.666 são os empresários, são aqueles que vão participar das licitações e dos contratos no nosso país e que muitas vezes têm dificuldade na aplicação da nossa lei. Por quê? Porque a legislação de licitações e contratos hoje está fragmentada ou estava fragmentada em vários diplomas legais. Então a gente tinha lá 8.666, o regime diferenciado, o pregão e assim vários diplomas legais. Isso gerava uma dificuldade para o aplicador. Ora aplicava uma, ora aplicava outra e vinha aquela dúvida, né? Qual a lei a ser utilizada em cada caso concreto? E assim, a Lei 14.133 ela acaba com esse problema, porque ela incorpora em um único diploma legal todo o raciocínio novo para as licitações e contratos no país. Então isso me parece também um avanço importante para a aplicação de forma segura de um diploma legal. Afinal de contas, nós não temos um código de direito administrativo. Nós temos legislações esparsas, na verdade, que são aplicadas em momentos diferentes, em contextos diferentes, mas que continuam vigentes até hoje. Então, a unificação, a centralização
aplicação de todas essas normas em um único diploma legal representa também para mim um ponto significativo, um ponto positivo que revoluciona ou que aperfeiçoa a aplicação do ordenamento jurídico brasileiro. Bom, mas para além desses avanços, para além desses pontos positivos, e aqui eu vou, no decorrer da minha fala, apontando outras mudanças importantes, outros avanços com relação à Lei 8666, com relação à lei, então, do pregão e à lei do regime diferenciado de licitações, eu queria colocar um pouquinho sobre o contexto normativo. Como fica hoje a aplicação da nova lei de licitações a partir da revogação do regramento anterior? Vamos então entender. A lei nova, ela revoga completamente a lei 8666, conforme eu já disse. Ela também revoga completamente a lei 10.520 de 2002, que é a lei de licitações e contratos no pregão. E nós também temos a revogação parcial do regime diferenciado de contratações do RDC. Então, essa revogação, ela acontece efetivamente em todos esses dispositivos, mas não de forma imediata. É interessante compreender que a Lei 14.073, ela tem aplicação imediata na data da sua publicação, 1º de abril de 2021. No entanto, a revogação do regramento anterior, ela só acontecerá no prazo de 2 anos. O que significa dizer, nós teremos um prazo de transição, um prazo de flexibilidade para a aplicação do regramento velho, vamos dizer as normas revogadas, e para a aplicação do regramento novo da Lei 14.073. Então, nós teremos a oportunidade de utilização dos 2 diplomas durante o período de 2 anos. Alguém poderia perguntar, mas Fernanda, isso é novo no país? A primeira vez que isso foi implementado? Não é a primeira vez. Nós tivemos essa mesma ideia, esse mesmo regramento, quando da introdução da regra das estatais, da lei das estatais, a Lei 13.303. Então, também houve uma transitoriedade, uma vacância estendida para que a administração pública pudesse, então, se capacitar, se preparar para esse novo regramento legal. Agora, vamos entender. O gestor público ele tem 2 diplomas, a regra velha e a regra nova. Qual será a regra utilizada em cada licitação, em cada contrato administrativo? A decisão é do gestor público. O administrador poderá, ao tempo da publicação do edital, escolher qual a regra ele vai aplicar. No entanto, é importante perceber que uma vez escolhida a regra, ele ficará com ela até o final. Ele deverá aplicar aquele ordenamento, aquela regra, até o termo final do contrato. Portanto, escolhida a Lei 8666, nós teremos Lei 8666 até o final do contrato administrativo. O que significa, na prática, dizer que, apesar da revogação acontecer no prazo de 2 anos, na prática, nós continuaremos convivendo com a Lei 8666, mesmo após os 2 anos. Afinal de contas, os contratos celebrados com base nessa lei estarão vigentes ainda nesse período ou após esse período e continuarão se submetendo a essa regra revogada. É interessante perceber que, na prática, nós teremos uma discussão lá na frente, encerrado o prazo de 2 anos, revogada a regra velha e tendo contratos administrativos ainda com base nessa regra velha, nós estaremos aplicando regra revogada em contratos vigentes. E assim trago aqui uma reflexão. Será que efetivamente isso vai acontecer? E fica a preocupação. Vamos entender que o novo diploma legal traz dispositivos que modernizam a aplicação dos nossos contratos, que trazem mais segurança para a execução dos nossos contratos. Então, imagine que daqui a 3 anos nós estaremos submetendo a regra velha, 8666, revogada, menos eficiente para a gestão pública, tendo uma regra nova mais benéfica para o interesse público. Efetivamente, eu tenho dúvida se a jurisprudência do nosso país vai cumprir o que está previsto na lei. É fato que está previsto na lei, mas na prática eu tenho dúvida com relação a essa aplicação. Um outro ponto que também é importante de se compreender é os contratos administrativos ou as licitações que estiverem suspensas durante esse período. Imagine que iniciada uma licitação com base na Lei 8666, antes mesmo da publicação da Lei 14.073, mas por alguma razão, o mandado de segurança suspendeu esse procedimento licitatório e vem a lei nova. Entra a lei nova, a 14.073, num procedimento iniciado antes dela. Eu posso aplicar a regra nova? Eu posso me adaptar e mudar para a nova regra? Não é possível. Procedimentos iniciados antes da regra nova serão concluídos com a regra velha e serão, portanto, submetidos durante todo o contrato a esse regramento velho, independentemente das suspensões judiciais, independentemente da tramitação desse procedimento licitatório. O fato é que o gestor público ele pode, durante esse período de 2 anos, escolher a regra nova. E o que ele precisa para fazê-lo?
o que ele precisa é capacitar. É capacitar os gestores públicos, é capacitar os servidores públicos para a incorporação desse novo ordenamento jurídico. E penso que isso é para ontem. É preciso correr no que diz respeito a essa capacitação. A regra nova traz benefícios importantes e que não podem ser ignorados pela administração pública. E aqui fica um detalhe. É fato que a lei diz que o gestor pode escolher a regra velha ou a regra nova. Sabendo que a regra nova é mais benéfica para o interesse público, eu pergunto, será que há improbidade administrativa para o gestor público que escolhe a regra mais prejudicial? Será que há improbidade administrativa para o gestor público que pratica uma escolha que não representa uma boa administração? Eu penso que há uma preocupação. Se há sim um prejuízo na prática, se há um prejuízo efetivo para a gestão pública, a escolha da regra nova poderá comprometer sim a boa administração e poderá configurar sim uma improbidade administrativa, claro, se configurado então a intenção de prejudicar, de causar dano e assim por diante. Mas nesse período de transição é preciso tomar cuidado e tomar sim como capacitação a medida inicial no que diz respeito a essa preparação. Mas eu queria alertar ainda com relação à questão da competência e a segurança jurídica. A Lei 14.183, ela passou por um debate no Congresso Nacional e eu tive a oportunidade de estar com o relator dessa PEC, o senador Anastasia, e exatamente participando dessa construção ou dessa discussão. A Lei 8.666, ela já era uma lei extensa, ela já era uma lei que detalhava demais. E num dado momento, ela foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, na ADI 927, no sentido de dizer o quê? A competência para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos é da União. A União, em âmbito nacional, poderá legislar em normas gerais, mas os estados e municípios, assim como a União, poderão legislar em normas específicas. No entanto, essas normas específicas só servem para quem legislou. E assim, a Lei 8.666 foi levada ao Supremo Tribunal Federal na ADI 927. Nessa ADI, o STF disse: União, você extrapolou norma geral, você foi além da norma geral porque você disciplinou em normas específicas em alguns dispositivos. E o Supremo fez então uma interpretação conforme do artigo 17 da Lei 8.666 para dizer que nesse dispositivo a União tinha legislado em norma específica. Na prática, qual é a diferença? Se a União legisla em norma específica, só serve para a União a regra. E os estados e municípios não estão submetidos a ela, porque é uma norma de âmbito federal e não de âmbito nacional. E aí vem a discussão. Quando da Lei 14.133, a lei ainda é mais extensa, é mais detalhista que a Lei 8.666. E o Congresso Nacional bota a mão na cabeça e dizia agora: eu, União, posso legislar em normas gerais? Efetivamente, a Lei 14.133 é uma norma geral? E essa foi a grande discussão. Em muitos dispositivos, penso que o Congresso foi além de normas gerais e que esse assunto poderá, mais uma vez, ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Mas penso que o Congresso acertou na escolha desse caminho. Por quê? O objetivo do Congresso Nacional nesse momento foi aperfeiçoar e dar mais segurança jurídica aos nossos gestores públicos. Então, dando mais detalhes, e a exemplo, a conceituação da lei nova, tem uma lista de conceitos gigantes que traz todas as informações importantes de forma conceitual, significa dizer, ninguém mais tem dúvida do que é um sobrepreço, ninguém mais tem dúvida do que é um superfaturamento, ninguém mais tem dúvida de vários conceitos que hoje são utilizados na prática, mas que não estavam expressos na lei. Então o legislador escolhe ampliar a disposição, dar mais detalhes para buscar mais segurança jurídica na sua aplicação. Eu espero que a regra seja interpretada dessa forma e que não seja declarada inconstitucional e nem sofra interpretação conforme no que diz respeito a esses dispositivos. Mas penso que nós tivemos também avanços no que diz respeito aos princípios que regem a nossa licitação. Na verdade, aqui trago algumas reflexões, né? A nossa lista de princípios foi, assim, ampliada de forma significativa. Mas uma discussão ao tempo da redação final dessa lei foi exatamente de que, será que tudo que está previsto no dispositivo é efetivamente princípios? Muitas regras que ali estão previstas me parecem que são muito mais diretrizes
do que princípios. Mas o fato é que foram elencados e ganharam a força de princípio a partir da Lei 14.133. Eu queria colocar aqui algumas reflexões no que diz respeito a essa lista de princípios que estão estabelecidos, portanto, na Lei 14.133. Dentre esses princípios, alguns já são bem esperados e muito discutidos pelo direito administrativo, que é o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, mas também é princípio da licitação o interesse público. Perseguir o interesse público, que me parece ser a finalidade maior do procedimento licitatório, hoje também é princípio da licitação. Estão na lista de princípios a vinculação ao instrumento convocatório, que já estava assim na regra velha e, portanto, não é uma inovação. Também a vinculação ao instrumento convocatório atrelado ao julgamento objetivo. E nesse julgamento objetivo, a regra é critério de escolha. O critério de escolha previsto no edital tem que ser cumprido durante todo o procedimento. Eu não posso levar em consideração elementos estranhos àquilo que está previsto no edital. Portanto, o julgamento tem que ser claro. E aqui nós estamos falando dos chamados tipos de licitação. E nesse ponto vale um registro. Os tipos de licitação foram modificados. A lista de critérios de escolha também foi ampliada. E ganha um ponto importante. Hoje, a modalidade licitatória está atrelada ao critério de escolha. A modalidade licitatória está vinculada ao critério utilizado para a escolha da proposta. Então, hoje nós temos uma mudança. A Lei 8.666 dizia que a escolha da modalidade licitatória, ela era feita pelo valor e ela era feita pelo objeto, pela qualidade do objeto. A lei nova muda esse raciocínio. A lei nova diz a modalidade licitatória ela é escolhida agora pelo critério, pelo tipo da licitação e não mais pelo valor. Critério e valor desaparece na nossa lista de escolha da modalidade licitatória. E aí muitos deveriam perguntar, Fernanda, isso é benéfico ou não e onde está o avanço nesse ponto? Um dos princípios elencados no dispositivo, no artigo 5º da nova lei, é exatamente o princípio do planejamento. Quando nós falamos do princípio do planejamento e o valor das propostas e o valor da licitação, nós temos um raciocínio importante. Muitas vezes, a modalidade licitatória, ela era escolhida pelo valor. Mas no meio do caminho, vamos imaginar, compra de computadores, a administração pública ela precisava de 100 computadores e começava a licitação com esse planejamento 100 computadores. Mas os senhores sabem muito bem que planejar não é a melhor qualidade da gestão pública. Não é uma tarefa fácil para os nossos gestores públicos. Ele pensava em 100 computadores, antes de concluir a licitação ele já precisava de 200, na execução do contrato de 500 e no final do ano, então, muito mais do que isso. Isso aconteceu inúmeras vezes. E olha, feita a escolha da modalidade licitatória pelo valor, eu tenho que tomar cuidado com duas informações. Primeiro, eu não posso partilhar aquilo que tem que ser contratado por inteiro. E a Lei 8.666 previa, estabelecia a proibição para o fracionamento ilegal. E o fracionamento ilegal era exatamente esse. Eu contrato 100 computadores hoje, daqui 2 meses mais 100, daqui 3 meses mais 100, daqui 6 meses mais 100, quando na verdade eu utilizava a modalidade mais simples, quando a soma de todos esses contratos exigia a modalidade mais rigorosa. E isso configurava fracionamento e configurava improbidade administrativa. Eu estava partilhando o que eu não poderia partilhar. Eu estava utilizando a modalidade mais simples quando eu deveria utilizar a modalidade mais rigorosa. Mas essa regra foi modificada. Essa regra foi modificada porque eu não devo mais me preocupar com o valor para a escolha da modalidade. O valor não é mais critério de escolha e, portanto, o fracionamento desaparece. O que, na verdade, facilita o planejamento dos nossos gestores públicos, por algumas razões. Hoje eu vou utilizar como regra, por exemplo, a modalidade de pregão. E a modalidade de pregão não tem critério de valor, o que significa dizer que eu posso fazer várias vezes o pregão, comprando várias vezes os computadores, sem configurar qualquer tipo de improbidade administrativa. Isso facilita a gestão pública no que tange ao planejamento. Uma outra questão que vale lembrar também é o fortalecimento para o planejamento no registro de preços. O registro de preços, que era tratado por decreto e não estava previsto de forma detalhada e minuciosa na Lei 8.666, agora ganha todo o detalhamento na Lei 14.133. Registro de preços me parece a grande sacada no que diz respeito ao planejamento na gestão pública. Eu preciso comprar computadores, eu faço um registro de preços, eu fixo o meu valor e durante todo o ano eu vou comprando nesse mesmo registro de preços. Eu vou comprando sem ter que realizar um novo procedimento licitatório. E isso me parece
eficiência, economia, agilidade na gestão pública. Acima de tudo, eu não preciso me preocupar com realizar um novo procedimento e com armazenar esses equipamentos todos. Porque se eu contrato de uma vez só, eu tenho que guardar para o ano inteiro. Isso gerava para a gestão pública uma grande preocupação. Então, o registro de preços me parece um grande benefício para o planejamento do que diz respeito à nova lei de licitações. Um outro ponto que eu acho que vale a pena também lembrar diz respeito à segregação de funções. Também é princípio. Também foi elencado no rol do artigo 5º da Lei 14.133 e traz uma mudança substancial. Na Lei 8.666, o procedimento licitatório ele é realizado por uma comissão. Uma comissão que era composta por pelo menos 3 servidores e aí tinha todas as características e exigências para esses servidores. A Lei 8.666 coloca a comissão como exceção. O procedimento licitatório agora não precisa mais ser realizado por uma comissão. Ele vai ser realizado por um agente de contratação. Aí você vai dizer, mas Fernanda, o objetivo da lei é combater a corrupção. O objetivo da lei é evitar desperdícios. Nós sabemos que muitas vezes uma licitação realizada com 3 servidores na comissão tinha fraude, tinha desperdícios e tinha corrupção. Agora eu acabo com a comissão que tinha 3 servidores e vou fazer com um servidor só. Não parece que isso está facilitando a corrupção? Não parece que isso está a beneficiar que as fraudes sejam praticadas na gestão pública? A resposta é não. E a resposta é não porque a lei traz o agente de contratação, mas traz também a segregação de funções. O que significa dizer que esse agente ele vai realizar somente uma etapa da licitação e não vai realizar a etapa toda. É como se nós tivéssemos uma corrida de revezamento. Cada agente vai realizar uma etapa diferente e o mesmo agente não pode ser designado para realizar mais de uma dessas etapas. Então, a segregação de função ela nos traz a possibilidade de uma fiscalização de um agente pelo outro. E cada etapa da licitação será, sim, um mecanismo de controle da etapa anterior. Será uma fiscalização e um controle de legalidade da etapa anterior. Então, me parece que a ideia da segregação de função, ela veio para aperfeiçoar o combate à corrupção, ela veio, na verdade, para combater os desperdícios e, acima de tudo, para aperfeiçoar o controle na administração pública, em que cada etapa será realizado o controle da etapa anterior. E nós não vamos aguardar o final do procedimento licitatório para lá no final fazer o controle de legalidade, anular ou revogar o procedimento. Isso é feito em cada etapa, o que significa mais economia, mais agilidade e, sem dúvida alguma, mais eficiência para a gestão pública. Também queria registrar aqui uma regra importante que foi inserida a partir da Lei 14.133, que é exatamente a aplicação da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro dentro da licitação. Na verdade, a aplicação da LINDB como princípio da licitação me parece uma marca muito importante para a gestão pública no país. E digo isso porque hora ou outra eu tenho a impressão que os gestores não leram a LINDB. Hora ou outra eu tenho a impressão que os nossos servidores públicos nunca leram a LINDB. Não é possível. E digo isso porque a LINDB traz uma preocupação muito grande com a eficiência e com os resultados práticos da tomada de decisão na administração pública. Aqui a reflexão vem para as obras que foram contratadas no nosso país e que foram paralisadas no meio do caminho. Aqui vem a reflexão daqueles vícios de ilegalidade que existem no procedimento licitatório e que levam à anulação do procedimento e o desperdício do dinheiro público. Quantas obras foram contratadas? A obra foi iniciada, paralisada no meio do caminho e, digo, não concluída até hoje e mais, deteriorada em razão dos anos. E vejam, vamos entender, não só aquele patrimônio da obra iniciada se perde, mas também a sociedade perde aquele benefício. Um hospital, um posto de saúde, uma escola, um benefício que não se efetiva, que não é concluído. E por que isso acontece e quais os avanços que a lei nos traz sobre isso? Bom, a primeira reflexão é que a LINDB diz que qualquer tomada de decisão, ela precisa ser pensada nos seus efeitos práticos. Eu tenho que analisar qual será o impacto que isso vai trazer para a sociedade e quais são as consequências práticas com relação àquela anulação, com relação àquela invalidação. E os senhores poderiam dizer, Fernanda, quer dizer então que se o efeito prático for ruim eu não anulo? Quer dizer que se o efeito prático for ruim eu não vou combater a ilegalidade, não vou punir os gestores? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o efeito prático significa eu não vou paralisar a obra. A obra vai continuar. Eu vou reconhecer sim a ilegalidade. Eu vou tomar sim as providências e vou punir esse gestor público improvo e irresponsável.
mas eu não vou comprometer a sociedade. Eu não vou comprometer o bem público que tem que ser entregue como resultado desse contrato. Então, a ideia é que a tomada de decisão seja sempre observada, os efeitos práticos e, quando necessário, a modulação desses efeitos. E é interessante essa observação que, a partir da Lei 14.133, o STJ já reconheceu a modulação dos efeitos da decisão no que diz respeito à manutenção do contrato. E disse, olha, eu não posso interromper de imediato, eu tenho que modular porque a sociedade não pode ficar sem a prestação desse serviço. Então, o próprio STJ, já utilizando a Lei 14.133, toma a decisão pela modulação dos efeitos e assim trazendo consequências práticas importantes para a prestação do serviço público na sua eficiência. Bom, eu também queria deixar aqui um marco importante com relação à Lei 8.666 e a 14.133, que diz respeito à transparência e à publicidade. A transparência e a publicidade também avançam nessa nova legislação. E muitos diziam, quando a lei saiu em abril, que o portal era lenda e que o portal não ia sair do papel e que ele não seria implementado. E eu dou a notícia aos senhores que não é lenda, né? O portal já foi implementado, o portal já é uma realidade. E eu ainda me lembro quando uma discussão chegou aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, de um dado membro do Ministério Público, que dizia assim, não podemos aplicar a lei nova enquanto não vierem as regulamentações. Isso não é verdade. A lei nova pode sim ser implementada desde o dia de sua publicação, até porque ela é eficaz a partir desse dia e, portanto, deve ser cumprida. É fato que a regulamentação era necessária em alguns dispositivos para a sua implementação, mas não significava dizer que eu não poderia aplicar nenhum dispositivo da lei nova. E o Portal Nacional era uma delas. O Portal Nacional, então, já foi implementado, é uma medida de transparência e é uma medida de economia para a gestão pública no país, porque o que se gasta hoje com diário oficial é uma conta gigante e de agora em diante nós teremos um custo zero para esse tipo de divulgação. Então, sem dúvida alguma, representa economia sim para a gestão pública. Mas mais do que isso, representa economia porque eu tenho como saber quanto o meu município vizinho está gastando. Quanto que o município vizinho contratou, por exemplo, a compra de canetas, a compra de computadores, a contratação de carros e assim por diante. Eu tenho como saber quanto custa esse serviço de forma nacional. Para além de tudo isso, os agentes da sociedade podem acompanhar e fiscalizar cada uma dessas contratações. E penso que para o Ministério Público Brasileiro, sem dúvida alguma, é uma grande ferramenta, porque nós estamos a tratar de um novo mecanismo de controle, de um novo instrumento de fiscalização. Eu não preciso esperar alguém me encaminhar a documentação. Eu vou no portal e pego tudo. Está lá disponível e todos os órgãos de controle vão ter acesso a essas informações. Então, sem dúvida alguma, o Portal Nacional é uma medida de mais publicidade, é uma medida de mais transparência para as contratações públicas no nosso país. Nesse desenho, eu queria deixar ainda um registro importante no que diz respeito à forma virtual de realização das nossas licitações. A lei nova diz que a regra é a forma virtual. A regra é nós não precisamos estar de forma presencial e quando esse caminho for escolhido tem que ser justificado. O que significa dizer que eu posso ter concorrência de todas as empresas do nosso país. Eu posso conquistar melhores preços com ofertas muito mais econômicas para a gestão pública. É claro que eu não posso ignorar, sem dúvida alguma, o desenvolvimento local. Eu não posso ignorar, sem dúvida alguma, o atendimento das condições do nosso contrato para a execução eficiente desse contrato, mas eu tenho sim a possibilidade de uma abrangência e de uma disputa feita de forma nacional para o atendimento do interesse público. E para fechar a minha fala de hoje, eu queria deixar ainda uma outra reflexão. Uma outra reflexão diz respeito ao sistema de integridade que a nossa lei traz. Na verdade, sonhávamos com muito mais. Temos que registrar isso. Queríamos mais do sistema de integridade, queríamos mais da Lei 14.133 no que diz respeito ao sistema de integridade. Mas é importante lembrar que ele já está introduzido, que ele já está previsto e que ele começa a ser aplicado a partir dessa lei. Eu digo que a lei anticorrupção, ela traz marcas importantes para o combate à corrupção. A LAC foi uma lei que avançou bastante, assim, quando nós lembramos do combate à corrupção, né? Vem logo a lei de improbidade, mas atrelada à iniciativa privada e às empresas, nós temos que lembrar da LAC, que também ela tem uma marca importante no combate à improbidade e à corrupção no nosso país. E aplicar
dentro do sistema de licitações e contratos o sistema de integridade significa sim uma inovação, significa sim uma rede de combate à corrupção no nosso país. É lembrar que não só a empresa contratada com a gestão pública vai ter que cumprir, por exemplo, regras ambientais, combate ao trabalho escravo, ao combate ao descumprimento das regras de relação de trabalho. Tudo isso não é só um dever de quem contrata com a gestão pública, mas também poderá esse sistema de integridade ser replicado para todos os fornecedores dessas empresas, para todos aqueles que fornecem para os contratados da administração pública. E isso me parece um avanço para todo o mecanismo de integridade do nosso país. É claro que a norma não foi implementada de forma ideal. Queríamos exigir mais, mas sem dúvida alguma ela representa um avanço para o sistema de integridade do nosso país. E aqui eu sempre digo que a lei veio, trouxe mudanças importantes, seja na execução do contrato, com a questão do risco, seja nas alterações contratuais, na contratação de forma direta, com inexigibilidade de licitação, inclusive para a advocacia, nós tivemos mudança importante nesse ponto. Então foram muitas mudanças e aqui eu tinha que escolher algumas delas. Mas sempre há um dever de lembrar que a obra não está pronta, que sempre que uma lei é publicada, ela não está concluída. Uma lei nova, ela é sempre uma obra em construção, porque ela pode sofrer alterações e na prática é que nós começamos a sentir essas alterações, na prática é que nós passamos a perceber quais são as necessidades de adaptação desse novo regramento. Então ela não é uma obra pronta, não é uma obra concluída, sem dúvida alguma nós temos mais avanços e espero que eles venham com o tempo na implementação dessa lei. Mas desejo desde já que a gestão pública comece desde já, capacitando muito, preparando muito e que a lei nova saia do papel antes mesmo dos 2 anos. E que a escolha pelo regramento novo seja pela visão de que efetivamente muitos pontos positivos foram inseridos e que a modernização e a eficiência podem acontecer a partir da implementação desse regramento. Então, muito obrigada a todos por essa oportunidade. É a primeira vez que eu palestro na Unidade Nacional de Capacitação. Me sinto honrada, né, de estar fazendo isso na minha despedida e de um tema que é tão caro, né? E aqui fecho a minha construção, lembrando que a mudança penal também foi importante na lei, né? A alteração criminal também foi importante na lei e eu tive a oportunidade de publicar uma obra de direito administrativo, um manual de licitações e contratos, tratando de todas essas mudanças e todas essas comparações e também na construção do direito penal, que não é a minha praia, o colega faz isso, né? Porque na verdade a gente não pode querer falar do que não tem qualquer experiência, mas fizemos esse trabalho conjunto, então acho que tem muitas inovações e essas inovações elas são muito importantes para o direito administrativo. Então queria muito